Só que eu quero que você entenda que eles tiveram que passar por crises. E essas crises, eles mesmos muitas das vezes provocaram. Aqui no caso deles foram eles. Mas quantas vezes nós passamos por crises que às vezes não depende da gente? Né? A gente pode, vamos exemplificar mais o cenário. Às vezes questão política, né? A própria palavra de Deus diz, quando um líder mau governa, o povo perece. Às vezes a questão regional, às vezes a pessoa perde emprego. Tem várias questões que são crises que fogem da gente. E tem as crises que nós criamos. Se nós sabemos, o povo de Israel aqui sabia que existia só um Deus, que eles deveriam cultuar o Deus de Israel, ao Deus dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, por que eles se desviavam e cultuavam outros deuses? Porque o tempo ia tirando o foco central deles. E aqui no versículo 6 fala que como eles clamaram? Quando Israel empobreceu. Será que no momento da crise a gente não corre para a igreja? A gente não corre para o WhatsApp do pastor e pastor me ajuda porque estou em crise. Perdi o emprego, perdi família, estou desempregado, estou passando fome. Nós como pastores, nós temos o dever de orar pela vida de vocês. Fomos chamados para isso. Mas tem coisas que você mesmo se enfiou. Crises que você mesmo se colocou. Às vezes você não adorou outros deuses, mas colocou o dinheiro em primeiro lugar. Colocou as coisas que não são do reino em primeiro lugar. Talvez você possa ter cometido algo no seu casamento, uma falta. Talvez, se eu listar aqui, tem inúmeras alternativas para a gente trazer a esse ponto. Mas voltando ao texto, o povo sabia que eles tinham que clamar. Aí o povo clama, Israel clama, não foi um ou dois, foi Israel clamou ao Senhor. E aí o Senhor enviou um profeta, não diz quem era, não tem nome de ninguém ali. Quando a Bíblia quer dar honra, ela dá honra. Ela diz, fulano de tal, ciclano, beltrano. Ela dá honra e ela diz. Só que aqui ela não queria, o escritor não queria dar honra para o profeta. Porque o profeta era só um mensageiro. Ele só queria transmitir essa mensagem. E logo em seguida, ali, o anjo ele aparece para Gideão. E onde esse anjo aparece para Gideão? Bem onde é o altar, a região do altar de Baal. Deus ele desce, envia o seu anjo para falar com alguém que seria um libertador daquele povo, que seria uma voz que libertaria o povo. E aí se você parar para analisar, o anjo ele chega e já diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão estava no lugar, no pior lugar, escondido. No momento de crise, olha a crise aí. No momento de crise, ele estava escondido. Só que você tem que entender que a crise ela não pode influenciar o seu caráter cristão. A crise ela vai vir, como eu falei, de diversas formas. Ou nós que vamos fazer, ou que vamos ocasionar isso por atitudes erradas, ou por outras atitudes. Aqui foi um coletivo. O povo estava sendo oprimido pelos midianitas 7 anos. 7 anos que o Senhor disse para os midianitas, pega o meu povo aí como escravo. Pode lascar a lenha neles. Eles querem adorar outros deuses, não querem? Então, eu deixo eles como empréstimo. Quantos de nós não estamos hoje vivendo esse empréstimo? Talvez essa crise não te desestabilizou. Glória a Deus por isso.
Porque se você está aqui, está buscando a palavra, vai para casa, mastiga um pouco mais a palavra, no outro dia ora, jejua, pede para o Senhor, às vezes mesmo capengando, mas pede: Senhor, eu quero estar mais perto, eu quero estar mais próximo. Você vai vencendo, você vai vencendo, você vai vencendo essas crises. Então Deus ele não procura ambiente, ele procura pessoas. Ali naquele lugar de adoração, era um insulto para Deus. Você imagina? É como se Deus descesse lá no carnaval. Um anjo lá. No meio do carnaval. Já pensou? Para Deus não tem essa. Ele usa quem Ele quer, da hora que Ele quer, na maneira que Ele quer, no ambiente que Ele quer. Então, se Ele for necessário, Ele vai fazer isso. Para te apontar para o lugar certo. Para te direcionar para o propósito. E aí Gideão questiona: ah, Senhor meu, presta atenção, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha a humildade de Gideão. O anjo falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão falou: não, mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu? Ele poderia muito bem ter continuado a conversa. Na primeira pessoa, né? Eu e eu. Mas ele trouxe para o coletivo: Senhor, por que tudo isso aconteceu? Por que essa crise? Por que nós estamos passando essa crise? Poxa, eu não sei, eu não conheço esse Deus que os meus pais falavam. Às vezes muitos de vocês estão aqui hoje porque os pais de vocês falavam de um Deus ou viveram esse Deus. E vocês, quem é esse Deus? Ah, eu sei que Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus da criação, Ele mandou um filho, deu a vida por nós, mas e aí? Quem é esse Deus realmente? Eu não sei. É a palavra de Gideão. Quem é esse Deus aí que meus pais falavam que é uau, poderoso? Até agora não vi nada. Olha a sinceridade de Gideão. Na humildade. Aí no versículo 14, eu quero que você imagine comigo. No versículo 14, diz que o Senhor olhou para ele. Imagina, o anjo parar, respirou fundo e dizer para ti: eu não te mandei. Deus é contigo, cara. Já te mandei, já te dei uma palavra. Agora só vai. Olha a cena. Ele não quis nem responder a pergunta de Gideão. Porque Gideão fez as perguntas ali. Por que a gente está assim? Por quê? E aí ele: ei, vai nessa tua força porque tu vai livrar o povo. Já te dei uma palavra, já foi liberada para a tua vida. Agora assume. Aí no versículo 15 ali ele: ah, Senhor meu, olha a nossa incapacidade. Como que eu vou livrar o povo de Israel? Como? Eu sou o menor, o mais pobre. Como? E aí no versículo seguinte ele continua: eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Um só homem. Por isso que a gente bate na tecla do Espírito Santo, para você entender. Porque se depender de mim e de ti, a gente não sai do lugar. Quem convence nós do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Quem convence a gente de orar, jejuar, é o Espírito Santo. O que a gente tem? Se a gente parar para pensar, a gente não tem nada. É dele, por ele, para ele. Ele que move tudo. Aí no decorrer entra a força de vontade. Da gente querer realmente ter sede, fome desse Deus, dessa presença. Porque o Espírito Santo, ele quer estar conosco todos os dias. E aqui ele diz que ele feriria eles como se fosse um só homem. E é isso que o Espírito Santo dá para nós hoje. Esse poder de pisar em serpentes e escorpiões. É esse poder que o Espírito Santo nos dá. Nós não precisamos estar dependendo de alguém. Ali no capítulo 5,
usar como exemplo Débora e Baraque. Débora chega para Baraque e fala assim: ei, o Senhor é contigo, vai, mete ficha, o Senhor ele entregou os caras na tua mão. Aí Baraque, então Débora, eu vou, mas tu vai comigo, né? Tá entendendo? Débora, eu vou, mas tu vai comigo. Quer dizer, Débora, tu tem a presença, eu não tenho, então eu preciso me colar em ti, porque tu ora, tu jejua, tu prega, tu lê a palavra. Olha o perigo. Aí a Débora falou assim: sim, eu vou contigo, mas eu te digo uma coisa, essa honra não vai ser tua, querido. Essa honra vai ser minha. O Senhor te entregue nas tuas mãos uma honra e tu não quis. Era para ti ganhar essa honra, esse destaque. E quem ganhou essa honra foi Débora. Tá vendo a diferença? Baraque precisou se escorar em alguém. Amados, você não pode depender de liderança, de pastores. A gente não pode. O véu se rasgou para que hoje nós tivéssemos acesso a qualquer momento. Não estou dizendo para... Não procura mais o pastor. Não. Procura. Não só para pedir oração, mas também para dar as bênçãos, né, pastor? Olha só, fiz uma campanha essa semana aqui em casa, orei ali, pastor, tem uma bênção para te contar aí. Glória a Deus. Aí tu aproveita e já conta domingo também, dá teu testemunho. A gente tem que testemunhar, gente. Tem que testemunhar as grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. E aí Gideão assume uma postura meio capenga, né? Deus falou comigo, né? Aí ele vai lá, faz o sacrifício, né? Dá o boi de 7 anos, ó, o 7. Dá o boi de 7 anos ali em sacrifício, né? E aí o Senhor pega e fala para ele: olha, o negócio é o seguinte, Gideão, tu precisa quebrar esse altar aí que fizeram de Baal. Nós precisamos quebrar altares que muitas vezes nós fizemos sem perceber. Pequenas coisas, pequenas tarefinhas, né? Raposinhas, como a gente costuma falar, né? Pequenas concessões, a gente precisa quebrar. A gente não pode manter isso e alimentar isso, porque cada vez que nós vamos alimentar essas pequenas concessões, nós estamos colocando mais uma adoração para Baal. Mas eu quero ser ousado, eu quero ser ousado. Mas como? Se a gente não quebra esses altares. E aí Deus pega, manda Gideão lá, Gideão separa 10 homens, eles vão lá de madrugada, quebram esses altares que estava na fazenda do pai dele, nas terras do pai dele. E aí ele quebra esses altares e ele faz isso de madrugada. Só que durante o dia o pessoal se reúne, daí tem aquela conversa ali. Quem foi que fez isso? Quem foi? Foi Gideão. Um dedo duro ali, né? Um dos 10 ali dedurou ele, com certeza. Foram fazer um negócio de madrugada e ainda descobriram quem fez, né? Tem um Judas no meio dos 10 ali. Sempre tem. E aí um dos rapazes ali fala, né? Gente, Baal pode fazer alguma coisa? Traz a lucidez pro povo, né? Ei, Baal pode fazer alguma coisa? Não fez nada até agora, vocês acham que ele vai fazer alguma coisa com outro cara? Deixa então ele nas mãos de Baal aí. Resumindo para vocês, tá, gente? Que fala mais, com palavras mais eloquentes, né? Então, resumindo para vocês esse texto. E antes de Gideão cumprir esse chamado, né, de libertar o povo, o que ele faz? O testezinho. Ele faz o teste com Deus. Mas, Senhor, olha só, né, se no versículo 37, né, do novelo, né, do velo de lã. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então
conhecerei que há de livrar Israel por minha mão. Ele fazendo prova com Deus. Olha que lindo. Coisa linda. Gideão foi sincero, foi verdadeiro. Ele sabia a palavra que Deus tinha sobre a vida dele. Na hora que o anjo falou, o fogo desceu. Muitas vezes é assim. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e diz: Deus, sou contigo. Vai, levanta, caminha. Amém, é isso aí, glória a Deus. Amanhã é segunda, e aí? O que eu faço agora? Recebi uma palavra, e o que eu faço com essa palavra? Garra essa palavra, irmão. Se foi Deus que te deu, continua firme e forte, crendo nisso. E aí Gideão faz a prova. Gideão foi verdadeiro com Deus. Porque Deus poderia muito bem não responder. Ô Gideão, fica na tua, cara, já falei que eu sou contigo. Se ficar me pedindo prova, eu passo a bola para outro, chamo outro para libertar o povo. Mas Gideão foi verdadeiro. Será que estamos sendo verdadeiros com Deus? Será que às vezes a gente vem no culto com aquela liturgia de Senhor, eis-me aqui, entoamos louvores, sai daqui, o culto foi uma bênção, né? Louvor, a palavra, uau! E tu vai para casa, qual a tua intimidade com Deus? Tu fala o que para Deus? Como é que tu conversa com Deus? Lembrando, nós temos esse véu que foi rasgado. Ele não quer liturgia, gente, ele não quer que você... Eu gosto de falar isso porque é verdade, ele não quer que você dobre seus joelhos ali e fique... rala. Não! Não quer! Ele quer sinceridade, a verdade. Ele quer o que está escondido aqui dentro. Gideão recebeu a palavra, mas ele ainda tinha dúvida. É normal ter dúvida, eles estavam numa crise. Eles estavam numa crise, gente. O povo midianita fazia arrastão, levava tudo. O povo israelita estava acostumado a viver em caverna, em cisterna. Para quê? Para evitar conflito. Por causa dessa crise que o povo todo viveu. Só que nós temos vários exemplos de pessoas, né? Pega Tomé. Será que é Jesus mesmo? Será? Quero ver. Fez prova. Jesus não precisava. Em nenhum momento Jesus não precisava se mostrar isso para Tomé. Mas eu penso que se ele mostrou isso para Tomé, é porque ele tinha uma intimidade também com Tomé. Por que Deus chamou Gideão e não chamou outra pessoa? Deus desceu no lugar de outros deuses para falar com Gideão, estritamente com Gideão. Ele não se importou com o lugar. Aí depois sim, depois que Gideão dá o ok, se posiciona, que a gente tem falado muito sobre isso, porque é o que o Espírito Santo tem direcionado. A gente poderia trazer outras palavras para vocês aqui, mas o Espírito Santo direciona a gente para posicionamento, porque talvez é uma pessoa que falta se posicionar e não se posiciona. Às vezes é uma no meio de nós, um Gideão. E falta esse posicionamento desse Gideão. Aí o povo todo, bora, isso aí, vencemos. Então, Gideão faz as provas. Isso é fé. Só que se você parar para pensar, Gideão não pede e fala assim, Senhor, se for de Deus, eu quero que aquela irmãzinha que está de verde lá venha falar comigo. Palavra assim, Às vezes a pessoa ali, Deus até vai usar, mas às vezes a pessoa na hora tá com vergonha, tá meio assim, às vezes não usa, daí, não era de Deus, viu? Para de terceirizar oração, para de terceirizar oração. Para de terceirizar. A gente tem esse acesso. Né? Então, essa questão da fé, quando Gideão ele pergunta diretamente para Deus. Deus não mandou um anjo, não terceirizou.
Ele não falou, Senhor, se tu quiser, manda o teu anjo. E aí o teu anjo, ele rega a plantinha aqui e está resolvido. Ou se eu ver o anjo lá no monte, lá, ó, quer dizer que tu é comigo. Ele não terceirizou. Foi direto. Senhor, olha só, se for, é assim, assim e assim. Então não terceiriza. Né? Gideão, ele rompe com Deus com verdade. Com verdade. Não com rodeios. Verdade no teu coração, lá no íntimo mesmo. Lá no íntimo mesmo. Quantas vezes já vim em cultos com o coração assim, ó, sem disposição nenhuma, sem vontade nenhuma. Sem vontade nenhuma. É normal, nós somos carne. Mas o que eu fiz para quebrar isso? Me movimentei, dei um passo de fé. Eu vim no culto, com o coração dilacerado. E aí sim, primeiro eu dei o primeiro passo de fé. E aí sim, aí o Senhor, ele foi movimentando. É difícil. Olha, se você vir no culto sem vontade e sair daqui da mesma forma, olha, não tem como. Não tem como, porque o Espírito Santo ele vai te tratando. O primeiro passo você dá. Ah, eu vou, mas eu não estou com vontade. Mas você vai, você vem. Quando você chega aqui, o Espírito Santo pega você de um jeito e você fala, uau, ainda bem que eu fui, né? Ainda bem que eu fui. E aí entra essa questão da disciplina, de estarmos realmente nesse propósito. Seguindo. E Gideão, ele não se perde nisso. Gideão, ele não se perde. Tanto que a fé, ela é ir sabendo que Deus, ele também vai chegar. A fé é isso. Os primeiros passos, né? Noé, ensinar a fé aqui, gente, em Hebreus lá fala sobre os pais da fé. Os pais da fé. Ali diz sobre cada um. Pega Abraão, se você parar para analisar, foi um ato de fé. Ele tinha uma palavra sobre a vida dele, certo? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se ele não quisesse sair, se ele falasse assim, o Senhor tem uma promessa, né? Então eu vou sentar aqui e vou esperar. Deus tem uma promessa para a minha vida? Imagina, o Senhor fala aqui para ti essa noite, levanta, vai, eu te chamei. Eu te chamei para esse tempo, chega de ficar em caverna, em cisterna, chega. Usa tudo aquilo que tem dentro de ti. Tem muita coisa dentro de ti aí para salvar vidas. Que esse é o intuito do reino. Deus me usa para ganhar outra pessoa. A matemática, ela multiplica. Se está dividindo, não tem problema. Se está dividindo, não tem problema. Mas ela multiplica. O reino é multiplicação. 1 ganha 2, que ganha 4, que ganha 6, que ganha 20, que ganha 100, que ganha milhões. E é isso. Então, não seja como Gideão. Ouça o chamado de Deus para a sua vida. Entenda que Deus tem um chamado para a sua vida. Só que não se menospreze. Tem muita coisa aí dentro. Tem muita história aí dentro que o Senhor foi contigo. Tem muitas vitórias aí dentro que o Senhor foi contigo. E talvez esse testemunho que você acha assim, mas isso aqui é tão pequeno. Às vezes você vai ganhar uma alma para Jesus com esse testemunho. Porque o reino é isso. Volto a repetir. É isso. O reino é isso. Então, Gideão, ele rompe isso com a fé. Abraão rompe isso com a fé. Moisés rompe isso com a fé. Sara rompe isso. Mesmo ela dando aquela risadinha de... eu grávida? Esses caras estão doidos. Mesmo ela duvidando, ela não retrocedeu, que era uma promessa. Ela poderia muito bem dizer a Abraão, desencana, cara.
Esquece. Né? Aí acontece o erro ali, como vocês sabem, né? Agar tem o filho Ismael, por causa de uma crise que quem fez? Sara. Não estou jogando a culpa na mulher, gente, pelo amor de Deus, hein? Não vou me apedrejar aqui, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo uma decisão mal tomada. Deus tinha dado uma promessa há tempo para Abraão que ele ia ser pai de nações, pai de multidões. E aí, Sara, infelizmente, ela joga os dois numa crise desnecessária. Muitas vezes nós nos jogamos nessas crises. Assumimos responsabilidades que não fazem sentido. Né? Então, o anjo fala para Gideão, valente e valoroso. O cara valente, gente, estava lá no meio do lagar, lá, escondidinho lá. Valente? Como assim? Sim. Porque naquele momento de crise, ele não perdeu a identidade dele. Ele não perdeu o foco dele. Naquele momento de crise, ele pensou que eu preciso sobreviver. Só que do jeito certo. Ele não estava roubando ninguém. Muito menos pedindo para agiota. Ele estava vivendo ali, naquele momento. Quantas vezes, às vezes a gente tenta dar um jeitinho? Quantas vezes? Eu digo que eu já passei por isso também. Já dei jeitinho. Bati cabeça. Quantas vezes? Então as crises, elas não podem tirar o nosso caráter cristão. E aí, como vocês sabem, o povo vence a guerra com Gideão e os 300. Só que para chegar nesses 300, antes de vencer a guerra, haviam mais de 30 mil, não lembro agora certo. E aí Deus pega e manda passar a peneira. Cara, é muita gente. Eu falei que tu seria como um homem só que ia derrotar esse povo. Muita gente. Vamos fazer os testes. Aí ele pega e segrega até chegar nos 300. E os 300 eram os necessários para vencer a guerra. Às vezes Deus coloca as pessoas no nosso caminho que chegam na gente para nos ajudar nessa guerra. Mas quando? Quando Gideão já havia entendido o propósito dele. Aí sim, aí Deus separou aqueles 300 para ajudarem Gideão. E muitas vezes a gente precisa de pessoas para estarem ao nosso lado, para nos ajudarem. Hoje na nossa igreja nós temos um grupo de intercessão, né? A dona Leia que cuida, né? Então a intercessão ela é algo primordial numa igreja. Às vezes na minha vida hoje está dando tudo certo, está fluindo. Estou fazendo as minhas orações, mas e eu estou orando por alguém? Poderia? Posso? Às vezes o Espírito Santo ele sopra no nosso ouvido. Ei, fulano precisa de uma oração. Manda uma mensagem para o ciclano. Aí às vezes a gente fala assim, nah, isso é coisa da minha cabeça. Mas ouve a voz do Espírito Santo. Sai dessa caverna, dessa cisterna. Sai, Gideão. Sai. Chega. É um tempo que Deus chamou para te erguer, para te fazer realmente o que tem que fazer no Evangelho. Se for preciso, faça a prova com Deus, tu e Deus. Não essa de, manda o fulano falar comigo. Não, tu e Deus. Senhor, ó, é eu e tu. Quero a certeza, quero a tua paz que excede todo entendimento. Aqui, ó. É isso. É isso. Não espera vir profeta, não. Não espera vir profeta. Você orando, você buscando, o Senhor ele vai te dando direcionamento. E aí você vai dando esses passos de fé. E o Senhor ele vai te honrando, vai te direcionando, vai te guardando. Amém? Se coloque de pé. Aleluia.
Uma aguinha aqui pra garganta. Quantos de nós, hoje, estamos como Gideão, né? Escondidos. Deixa eu aqui no meu canto. Deixa eu aqui, Jesus, é tão bom aqui. Pelo menos ninguém vem aqui roubar. Nós passamos por esse período. Não sei se eu já contei isso aqui, mas no Rio Grande do Sul, quando nós fomos pastores lá, nós só não passamos fome porque o justo não mendiga o pão. Mas foram períodos de escassez. Nós só tínhamos a Esther na época e para ela tinha tudo. Como é bom ser criança. O Senhor, Ele provê assim de uma maneira que... Por isso que os filhos são a herança do Senhor, né? Ele provê, Ele cuida, Ele guarda, Ele zela. E lá o trabalho não desenvolvia, mas Deus usou a gente lá. Aproveitamos esse tempo também como um tempo de conexão. Só que, quando decidimos sair de lá, minha esposa estava grávida do segundo filho, do Benício. Pensa. Sem condições financeiras, grávida do segundo filho, numa terra estrangeira, que, Rio Grande do Sul não era a nossa terra, aqui é a nossa terra, né? A região aqui, a REC é a nossa terra. Se a gente for morar em Tubarão aqui, a gente se dá bem com qualquer pessoa também, né? Então, é quase todo mundo família aqui, na região. E aí, eu falando pro Senhor e pedindo orientação pro Senhor e pedindo, e falei para ela, amor, vamos embora. Porque o Senhor, Ele está mudo e calado. Vamos embora. Levantamos acampamento, vamos embora. Lá em Criciúma, a gente conhece o cara do gás, conhece o cara do mercadinho, eu faço extra, eu me viro. A gente, né? Não vou deixar faltar. Voltamos. Só que quando voltamos, eu disse assim para Deus, Senhor, o negócio é o seguinte, fica no teu cantinho aí que eu fico no meu cantinho aqui, tá bom? Satanás, fica no teu canto aí também, tá? Porque assim, deixa eu aqui no lagar, deixa eu aqui fazendo o meu, quietinho, eu não incomodo o inferno, não incomodo o céu e tá resolvido. Cada um no seu quadrado, glória a Deus, aleluia. Deixa eu trabalhar com a força do meu braço, deixa eu. Aí voltamos, fomos em alguns ministérios, só que eu fui fechando o coração. E aí eu falei para Deus, para quê? Pregar evangelho, para quê? Falar de Jesus, para quê? Se as pessoas não querem, as pessoas vivem no mesmo estado, na mesma condição. E aí eu fui esquecendo isso. Fui esquecendo. E foquei no meu trabalho. Trabalho. Sustentar a casa. E depois já veio o Joaquim, nosso terceiro filho. E eu esqueci. Nós ficamos 7 anos desigrejados. Essa é a expressão certa. 7 anos fora do corpo de Cristo. 7 anos indo em algumas igrejas e clamando a Deus, Senhor, eu quero a casa do Pai. Senhor, eu quero estar na casa do Pai. Senhor, eu quero estar na casa do Pai. Chegava no lugar, tinha palavra, tinha louvor. Não é aqui. Aí eu saímos nós dois, né? Porque o casal tem essa vantagem porque a prova é entre o casal, né? Senhor, se for da tua vontade, aqui, né? Na mente. Se for a tua vontade, confirma no coração dela. Não é? Então não é, vice. Eu falei. A vantagem de uma só carne é essa, que a gente consegue se comunicar. E aí, se der errado, é os dois, velho. É os dois, não é um só. Não é só o homem que errou, não é só a mulher, é os dois. E bola pra frente. 7 anos. Até que nós sempre orando, Senhor,
a casa do Pai, queremos estar na casa do Pai, queremos estar na casa do Pai. Eu não estou puxando sardinha, mas quando nós conhecemos o pastor Felipe, eu sou uma pessoa que eu não me abro, gente. Não me abro mesmo com as pessoas. Eu aprendi a vencer minhas guerras sozinho. Gideão ali, deixa eu aqui, ninguém roubando nada, tá ótimo. Quando eu conheci o pastor Felipe, né, pastor, no primeiro dia, nossa, blá, 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 falei, e todo mundo indo embora, e eu falando com o pastor Felipe, falando. Entrei no carro, a minha esposa olhou pra mim e falou, que é isso? Eu falei, não sei, eu me senti bem, né? E não só o pastor, né? Os irmãos da igreja, né? A dona Leia, a Michele, aquele carinho, aquela recepção, né? Aquele abraço. Então, detalhes, sabe? E aí o Espírito Santo já tinha falado no meu coração antes da gente vir no primeiro culto aqui. Só que eu fiz prova. Eu, Deus e ela. Aqui, na mente. E aí o Espírito Santo conduziu. O pastor Felipe reativou essa chama que a gente tinha apagado, porque para vocês terem uma noção, eu sempre critiquei o povo de Israel. 40 anos no deserto, gente. Desculpa. 40 anos no deserto, gente. O povo vivia reclamando e voltando no mesmo lugar. Por que não tem comida? Por que não tem farinha? Por que não tem carne? Por que a gente... Por que... E eu falava, né? O povo resmungão, cara. Pô, Deus disse que ia dar uma terra, tirou eles da escravidão. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente resmunga. A gente fala, a gente está sempre... mas não lembra os milagres e o poder que Deus teve e tirou a gente de alguns lugares. Então, aí o pastor Felipe, a gente conversando com o tempo ali, tratando da gente, ele ativou essa chave que eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido aquele chamado que Deus tinha colocado no meu coração. Aquilo que nós havíamos passado. Porque eu fiz realmente isso. Falei, fica aí, eu aqui e tá tranquilo. Eu fiz isso. Será que você não está fazendo isso hoje? Não está deixando o seu chamado... isso é besteira. Aí você pega a Bíblia, começa a ler, começa a queimar dentro do seu coração. Aí está aqui em Juízes, daqui a pouco está lá em Apocalipse, daqui a pouco está em Ezequiel. Assim, meu Deus. Aí Deus te derrama de palavra, te enche de palavra e tu não entende o porquê. Sai desse lugar. Essa noite você pode usar essa palavra como um trampolim para você sair desse lugar. Não só por um ato. Eu vou porque o pastor está falando, né? Não, mas por disciplina mesmo. Por dizer assim, Senhor, hoje eu quero sair desse lugar. Chega, não quero mais estar nessa caverna, nessa cisterna. Não quero mais estar nesse lugar aí, né? Como Gideão estava. Não quero estar mais. Não quero. Então eu te convido, feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Medite nesse louvor agora. Quero ser usado uma maneira que em qualquer hora e em qualquer lugar. Minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia, Jesus. Você que entendeu essa palavra, você que entende que chega de viver dessa forma, escondido, chega de viver com tudo que está aí dentro a ponto de estourar, porque Deus quer te usar para ser um multiplicador do reino.
Ele quer que vidas sejam alcançadas por você, seja na palavra, seja no louvor, seja na oração, na intercessão. Ele quer te usar. Mas para isso, você tem que dizer: Senhor, usa-me. Eis-me aqui. Eu não quero estar mais escondido. Aproveite esse momento, diga para Ele. Diga: oh, santo, 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 santo. Oh, aleluia, Jesus. Sim, Espírito Santo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer usa-me, Senhor, usa-me. Oh, aleluia, Jesus. Perigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Isso. Esse louvor, ele traz essa palavra. Usa-me, Senhor, usa-me. Não quero mais estar preso nisso. O Senhor, Ele quer te usar do jeito que você é, do jeito que Ele te chamou. Seja com audácia, seja com amor. Ele quer te usar. Só se disponha. Se posicione hoje. Não aceite sair daqui como mais um culto. Não. Peça. Sonda-me, quebranta-me. Peça. Transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Oh, Santo. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Jesus, por esse momento, Pai. Senhor, eu quero entregar a vida de cada um que está aqui, Senhor Jesus, nas Tuas mãos, Pai. Quero entregar a vida de cada um que está aqui nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito, Ele fale ao coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Porque nós entendemos que é por meio de Ti, Senhor. Senhor, aproveite esse momento agora e fale ao Senhor. Fale com as suas palavras. Senhor, eu quero entregar tudo hoje, tudo. Não quero mais ficar escondido. Fale. Senhor Jesus, traz esse povo, Pai, para mais perto de Ti, Jesus. Traz, Pai, para que entendam, Senhor Jesus, que a prioridade maior é o Teu reino, Pai. Alinha esses corações, Jesus. Alinha cada coração, meu Deus. Para que todos os dias, Pai, venham estar na Tua presença, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Tu és santo. Aleluia, Jesus.